O Cortiço, de Aloísio Azevedo, e estamos no capítulo de número 22. Vamos começar então a leitura deste capítulo. Desde esse dia, Bertoleza fez-se ainda mais concentrada e resmungona, e só trocava com um amigo um ou outro monossílabo inevitável no serviço de casa. Entre os dois havia agora desses olhares de desconfiança, que são abismos de constrangimento entre pessoas que moram juntas. A infeliz vivia num sobressalto constante, cheia de apreensões, com medo de ser assassinada. Só comia do que ela própria preparava para si e não dormia senão depois de fechar-se a chave. À noite, o mais ligeiro rumor a punha de pé, olhos arregalados, respiração convulsa, boca aberta e pronta para pedir socorro ao primeiro assalto, né? Então lembre-se, eu estava comentando com você no vídeo anterior que se eu fosse a Bertoleza, eu assumiria uma outra atitude e argumentei que ela não sabia que o João Romão seria capaz de tanto, né? Naquele momento. Agora ela já sabe, né? Então, nesse momento, fazendo aquele exercício que eu proponho para você, né? Se imagine na narrativa. Esse momento, eu tenho certeza absoluta que a Bertoleza deveria de ter tentado qualquer negociação ou qualquer coisa assim, né? Volto a enfatizar que essa nova mania do João Romão para essa nova vida, né, cheia de glamour e de títulos e assim por diante, e o fato dele ter levado a ambição dele a um outro nível, faz com que ele esteja muito mais aberto a pequenos gastos, e aqui pequenos, vamos colocar entre aspas, né, pequenos para nós, né? Lembre-se que ele abriu mão de alguns contos de réis para que o Botelho arrumasse o casamento ali com a filha do Miranda, né? Então eu acredito piamente que nesse momento, se a Bertoleza aceitasse a quitanda e fosse uma boa negociadora ali, né? Desse a entender que ela ia perturbar a vida, a não ser que ela ganhasse algum dinheiro ou colocasse as cartas na mesa, eu tenho por mim que ela teria conseguido um bom negócio, né? Mas lembre-se, também tem isso. Depois daquela cena que o João Romão ficou lá olhando para ela com olhos assassinos, ele já teve a ideia, que a gente viu no final do capítulo anterior, de lembrar que ela é uma escrava, né? Ela ainda é uma escrava. Então, mesmo assim, haveria um perigo ali, mas a Bertoleza não sabe que ela ainda é uma escrava. Então eu tentaria essa estratégia, né? E eu desconfio, não sei o que você acha, mas eu desconfio que até depois dessa lembrança que o João Romão teve da escravidão da Bertoleza, eu desconfio que uma quitanda e um dinheirinho ali ele daria para ela, né? Se ele tivesse certeza absoluta que ela não voltaria a perturbá-lo, né? O que eu faria? Eu falaria para ele, olha, eu quero uma quitanda na Bahia, eu quero uma quitanda, né? Se fosse possível na Europa, não é possível, né? Mas eu quero uma quitanda na Bahia. E aí foge para nunca mais voltar, né? Mas nós não estamos escrevendo a narrativa, nós só fazemos isso por diversão, né? Então lembre-se, a todo tempo ela acordava em sobressalto, né? Ela é muito esperta, né? Ela já pensou na possibilidade de veneno, ela pensou na possibilidade de ser estrangulada durante a noite, todas as coisas que o João Romão teria cogitado. E é óbvio, lembre-se que o João Romão a um determinado momento pensou assim, não, eu vou sair com ela e jogar ela num precipício, né? É óbvio que ela não ia ser boba, né? É óbvio que ela ia
sacar na hora que aquilo ali era uma armadilha, né? Bom, no entanto, em redor do seu desassossego e do seu mal-estar, tudo ali prosperava forte e grosso, aos contos de réis, com a mesma febre com que dantes, em torno da sua atividade de escrava trabalhadeira, os vinténs choviam dentro da gaveta. Não são mais vinténs chovendo, né? São contos de réis. Durante o dia, paravam agora em frente do armazém carroças e carroças, com fardos e caixas trazidas da alfândega, em que se liam as iniciais João Romão, diretamente do exterior para o João Romão. E rodavam-se pipas e mais pipas de vinho e vinagre. Lembra-se, a gente está falando daquele barril bem grande, né? Isso é uma pipa. Por isso que a gente tem o caminhão-pipa. Eu acho que a gente já conversou num dos vídeos anteriores sobre isso. Então, pipas e mais pipas de vinho e de vinagre, e grandes partidas de barricas de cerveja e de barris de manteiga e de sacos de pimenta. E o armazém, com as suas portas escancaradas sobre o público, engolia tudo de um trago, para depois... Olha que legal essa imagem, né? Então, essa grande quantidade, esse portento, né, de barris enormes, pipas, etc., sacos enormes, mas mesmo assim o armazém está com as bocas tão grandes que conseguia engolir essa grande quantidade, para depois ir deixando sair de novo, mas aos poucos, com um lucro lindíssimo, que no fim do ano causava assombros. João Romão fizera-se o fornecedor de todas as tabernas e armarinhos de Botafogo. O pequeno comércio sortia-se lá para vender a retalho, né? Lembre-se que quando você vende a retalho, você vende no varejo, né? No final desse vídeo a gente comenta um pouquinho sobre isso. Tem uma coisa no inglês também que é interessante, mas aqui no varejo, né? Você vende a miúdo. Então o comércio vai lá e compra no atacado para vender no varejo, né? A sua casa tinha agora um pessoal complicado de primeiros, segundos e terceiros caixeiros. Houve uma hierarquia, você podia ali subir na vida, etc, né? Além do guarda-livros, que é o contador, né? Do comprador, do despachante e do caixa. Do seu escritório saíam correspondências em várias línguas. E por dentro das grades de madeira polida, onde havia um bufete sempre servido com presunto, queijo e cerveja, faziam-se largos contratos comerciais, transações em que se arriscavam fortunas. Volto a comparar a ganância inteligente do João Romão com a ganância estúpida do Libório, né? Então, por exemplo, essa cena é bem interessante. Tem ali um bufete, né? Um bufete sempre servido com presunto, que é um artigo de luxo naquele tempo, né? Queijo e cerveja, né? Então, por que isso é revelador? Porque o primeiro João Romão, o João Romão que se aproximava ao Libório, não ia dar presunto para uma pessoa que não está pagando, né? Mas ele conseguiu, como a gente viu, se desprender do pequeno para agarrar o grande, né? Exatamente como as empresas fazem, né? Quando você vai lá... deixa eu dar o exemplo que aconteceu comigo e com a minha esposa, né? A gente foi comprar os móveis para casa, para o quarto, e o vendedor que atendeu a minha mulher deu uns brindes para ela, deu lá um jantar para nós dois, né, no batel e tudo mais, então ele gastou bastante ali. Mas eu desconfio que isso pesou bastante na decisão da minha esposa em comprar com aquela loja. Então eles perderam lá 100, 150 reais, né? Mas ganharam 8, 10 mil reais dos móveis. Então é esse tipo de esperteza que o João Romão tem.
largos contratos comerciais, transações em que se arriscavam fortunas, e propunham-se negociações de empresas e privilégios obtidos do governo, e realizavam-se vendas e compras de papéis, e concluíam-se empréstimos de juros fortes sobre hipotecas de grande valor. E ali ia de tudo, o alto e o baixo negociante, capitalistas adulados e mercadores falidos, corretores de praça, zangões, que é um tipo de vendedor, a gente já fala, cambistas, empregados públicos que passavam procuração contra o seu ordenado. É aquela história, né? Você empresta, se você não conseguir pagar, o teu salário está empenhado, né? Empresários de teatro e fundadores de jornais em apuro de dinheiro. E finalmente o João Romão está na alta cultura, né? Viúvas que negociavam o seu Montepio, que é essa pensão, a gente já fala sobre isso em mais detalhes também. Estudantes que iam receber a sua mesada. E capatazes de vários grupos de trabalhadores pagos pela casa. E destacando-se de todos pela quantidade, os advogados e a gente miúda do fórum. Sempre inquieta, farisqueira, a meter o nariz em tudo, feia, a papelada debaixo do braço, a barba por fazer, o cigarro babado e apagado a um canto da boca. Do jeito que o narrador coloca aqui, né? A gente estava vendo um nível de canalice. Assim como os moradores do Cortiço, era um determinado nível, o Cortiço subiu de nível, João Romão com seus negócios está lidando agora com outro nível de canalice, e por causa disso que entra em jogo os advogados aqui, né? É assim que o narrador apresenta. Bom, a leitura está ok, por enquanto. Vamos conversar um pouquinho sobre as palavras que a gente tem aqui, né? Por que eu gostei da expressão retalho, né? Retalho, como eu falei, a gente geralmente fala a retalho, né? A retalhos. Por miúdo a varejo. Porque em inglês é retail, né? Retail e wholesale, né? Wholesale é atacado, retail é varejo. Então esse arretalho ele mantém a proximidade com o francês, né? Com o inglês. Por que eu falei francês? Porque as duas palavras vieram do francês, né? Que vem do francês antigo, retailler, que é o quê? Que é cortar, reduzir a pedacinhos, né? E aí pensa, retalho em português, né? Retalhar, né? E assim por diante. Em inglês, o alfaiate ou a costureira é tailor, também é conectado com essa raiz etimológica no sentido de cortar, né? Então, interessante. Bom, eu falei para você sobre o zangão, né, que é um tipo de vendedor. Então, é um vendedor de estabelecimento comercial e industrial em determinada praça, pracista. Então, ele tem a área dele, né? Então, essa parte aqui, esse bairro é o meu bairro, que é minha responsabilidade. Então, eu sou um zangão. Provavelmente, por causa dessa imagem de ficar sobrevoando, né, indo para cá, para lá, voltando, né? Em Portugal pode ser um corretor fraudulento. Talvez até poderia se encaixar aqui também, né? Corretores de praça, zangões, né? E pode ser também, o terceiro significado que pode se encaixar aqui também, um operador não credenciado em bolsa de valores, né? Lembre-se que o nosso João Romão já está nessa área. Montepio, né? Instituto de Previdência Estatal destinado a amparar a família do servidor público que tenha falecido ou esteja impossibilitado de trabalhar. Okay? A pensão paga por essa instituição ou instituto de previdência. Depois a gente viu chinfrinada. Chinfrinada ainda vai aparecer no próximo vídeo.